Tá nessa palavra que a gente tem que... Bom dia para vocês aí que estão nos assistindo de casa ou de qualquer lugar. E para vocês já falei bom dia. Hoje eu pensei num título que a Gabi até botou essa semana, que é Verdades Divinas e Veneno Humano. A palavra de hoje é uma exortação, começando em mim, claro, sempre, porque abrindo os nossos olhos para o sentido verdadeiro do Evangelho, o nosso relacionamento com Deus e o nosso relacionamento com a vida fica mais fácil. Porque muitas vezes as pessoas vão a um lugar querendo uma palavra. E palavra de esperança sempre tem, mas porque toda palavra vinda de Deus é uma palavra de esperança. Mas querendo uma palavra, uma resposta, querendo uma receita de um milagre. Só que Deus é muito mais profundo do que isso, sabe? O Evangelho é muito mais profundo do que só ter coisas em Deus. O milagre sem relacionamento com Deus, sem profundidade, é só milagre. Agora, o milagre com relacionamento com Deus, com entendimento, com a vida fluindo nesse sentido, é vida eterna. É algo maior. E eu fiquei pensando nisso, eu fiquei pensando em como muitos desistem do Evangelho de verdade, das boas novas, pelo dia a dia, como muitos distorcem o Evangelho das boas novas. Aí eu escrevi até umas perguntas. Por que as pessoas se esgotam espiritualmente? Abandonam tudo que se refere a Deus? Ou acomodam-se a uma forma tediosa de agrupamento humano sem vida? Ou às vezes continuam até frequentando algo, algum lugar, a igreja, mas só pela liturgia, só porque já estão acostumados. Por que a gente faz isso? Para mim, porque a gente confunde muito o Evangelho das Boas Novas, porque a gente não consegue entender verdadeiramente o Evangelho das Boas Novas. E pensando nisso, em coisas que aconteceram na minha vida essa semana passada e retrasada e nos noticiários, eu lembrei de uma passagem que a pastora Vera colocou na nossa devocional, que eu tinha esquecido dela. E ela ficou remoendo na minha cabeça, que diz assim: depois Eliseu voltou para Gilgal. Nesse tempo a fome assolava a região. Quando os discípulos dos profetas estavam reunidos com ele, ordenou ao servo: põe o caldeirão no fogo e faça um ensopado para estes homens. Um dos discípulos de Eliseu foi ao campo apanhar legumes e encontrou uma trepadeira. Apanhou alguns dos seus frutos, voltou ao grupo, cortou-os em pedaços e os colocou no caldeirão do ensopado, embora ninguém soubesse o que era. O ensopado foi servido aos homens, mas logo que o provaram, gritaram: Homem de Deus, há morte na panela! E não puderam mais tomá-lo. Então Eliseu pediu um pouco de farinha, colocou no caldeirão e disse: sirvam a todos. E já não havia mais perigo no caldeirão. Pensando no Evangelho das Boas Novas, eu lembrei: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Contudo, existe em você algo de bom, pois você livrou a terra dos postes sagrados e buscou a Deus de todo o seu coração. Essas são as referências que eu vou usar. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Você se livrou. Quando a gente fala dos postes sagrados, a gente pensa só em idolatria, muito mais do que isso. O Evangelho
é as boas novas, são as boas novas. E muitas vezes nós estamos presos, não estamos vivendo as boas novas. Essa palavra mexeu muito comigo porque, para mim, tem existido muita morte na panela da cristandade de hoje em dia, ao invés de vida. Com comentários que se é feito, com julgamentos que se é feito. Será que nós verdadeiramente estamos sendo Cristo nesse mundo? É muito mais, o evangelho é muito mais do que ser evangélico, do que aceitar, assim, frequentar uma igreja, é muito mais profundo. Nesse período de Eliseu, em Gilgal, havia fome. E quando a gente está com fome, a gente come qualquer coisa, né? No caso, eu mais ou menos, né? Ele engorda. Mas a gente fica desesperado e acaba aceitando qualquer coisa. Eliseu estava dando sua aula e ele reparou, de repente começando nele, que os alunos estavam meio dispersos. A fome devia estar batendo. A gente com fome não raciocina. E Eliseu também, quem sabe, não estava raciocinando e falou assim, cara, vamos parar de dar aula aqui e vamos comer alguma coisa. E ele vai e pede para um discípulo ir lá buscar legumes, e esse discípulo parceiro foi e começou a recolher os legumes, e de repente ele viu uma trepadeira diferente, ele não sabia o que era, e ele pegou o fruto dessa trepadeira também e levou para os outros que estavam ajudando a cozinhar, e lá eles chegaram, eles cozinharam, e esse ensopado com esse fruto que ninguém sabia o que era, foi servido para todos. E eles começaram a comer, e não demorou muito para eles perceberem que aquela comida estava envenenada. E eles gritaram, a morte na panela. Então o profeta Eliseu ouviu aquilo. Ele estava naquele lugar, ele tinha um discernimento para colocar o ingrediente, para neutralizar aquilo. Ele colocou um ingrediente, ele tornou a comida saudável e todos puderam comer. Agora, o que esse fato tem a ver conosco? O que a gente, eu sempre tenho que trazer para a nossa realidade. O que ele pode nos ensinar? O que essa quase tragédia pode nos ensinar? E mediante aos acontecimentos da minha vida, mediante a esse evangelho, muitas vezes pregado de peso, de julgamento, de condenação, de competição, eu fiquei pensando, do que nós temos nos alimentado? De quais companhias, pensamentos, conversas, e principalmente do que nós temos nos alimentado espiritualmente? E semana após semana eu vejo o quanto o evangelho de condenação está presente, o quanto existe morte no evangelho que veio para nos libertar. E essa é a minha dor, essa é a minha preocupação. Eu já falei que eu não tenho uma preocupação de ter muitas pessoas. A minha preocupação não é, nunca nem foi o sonho de ter uma igreja. Nossa, é tão... O que me dói é como o evangelho tem sido mostrado para as pessoas. E como eu recebo mensagens assim, nossa, você é tão de verdade, você pode... Eu postei essa semana escutando a minha playlist mundana e terminando com uma playlist, uma música santa, sei lá, que acham. E nossa, meu sonho era fazer isso, mas você consegue viver. Aí eu fico pensando, gente, eu não sei, eu não me encaixo nisso, porque eu não consigo. Deus está em todos os lugares. Eu não estou dizendo que tudo que eu faço, a minha conduta é perfeita, nunca isso. Eu tento buscar, eu não desisto para chegar ao alvo. Mas eu tropeço, mas eu não desisto. Então eu falei assim, gente, que evangelho é esse? Que evangelho é esse que tem o poder, acha que tem o
poder de militar na vida do outro. Porque as pessoas militam, dão opinião, as pessoas condenam, as pessoas falam que vão para o inferno, que vão para o céu. Lutero quis quebrar a coisa toda lá que ele não aceitava. Só que aí a gente vai repetindo isso. O que nós temos vivido? O Evangelho tem sido algo bom nas nossas vidas ou tem nos trazido peso? Tem nos confundido, tem nos levado a pagar o preço? Como eu escuto isso? Não, mas eu estou pagando o preço. É como se fosse assim, a minha sina. Então daqui a pouco vão falar, é meu karma. Eu não consigo entender isso. Se Jesus já pagou o preço. Nós podemos viver algo novo nele. Quando eu falo pagar o preço, as pessoas sempre acham que, de repente, pelo meu histórico, então tem que pagar o preço pelo marido. Não é isso que eu estou falando, gente. Claro que nós temos que lutar por tudo, por todos, tudo que a gente acredita. Eu não estou falando... As pessoas são muito... Às vezes eu fico pensando, é muito raso no Evangelho, sabe? O Evangelho é muito mais profundo do que isso. O Evangelho gera uma metanoia em nós que nos liberta. E com isso a gente cresce. Só que a gente tem uma mania de achar que não é isso, ou então de se encaixar, tentar se encaixar em alguma fórmula que disseram que é a fórmula certa, ou então que todo mundo faz, ou que tem que ser assim. Eu fico pensando, o sistema dos fariseus, qual foi sempre? O homem tentando agradar a Deus. Quando a religião, ela começou lá na queda, desde a queda, porque é o mesmo sentimento de medo que a gente tem em relação à religião. Eu sempre imagino a religião, um homem com um braço esticado, se erguendo, tentando chegar a Deus, sabe? Pelos méritos. Tentando chegar a Deus, a um Deus que tem medo. E que, na verdade, vai fazer pelo medo, não é pelo entendimento. E o sistema dos fariseus é o mesmo, ainda continua sendo. A gente agradar a Deus pelos nossos méritos pessoais, fazendo, acontecendo, mostrando que é, mas é muito mais profundo. Aquele homem, o cozinheiro que o ajudou a cortar os legumes, eles não tinham discernimento e eles colocaram na panela aquilo ali, sem saber, e muitos foram alimentados por aquela comida. Como eu falei, Eliseu estava lá, que bom que Eliseu estava lá e pôde neutralizar a comida, e eles puderam comer novamente da comida agora saudável, puderam se alimentar, puderam se saciar. Só que muitas vezes nós não temos essa farinha para neutralizar. Nós não conhecemos, nós não buscamos essa farinha. E por isso o Evangelho está sendo servido com o humanismo contaminado. Ainda está sendo afirmado como cristianismo. É aqui que mora o perigo. É aqui que nos confunde a mistura do evangelho puro com a religião, do evangelho puro com a contaminação de Roma para eles. Jesus queria descontaminar aquele tipo de evangelho que eles estavam vivendo. E Jesus ainda busca descontaminar esse tipo de evangelho que nós estamos vivendo. Como descontaminar, como viver o evangelho puro, como começar a viver. Eu pensei tem várias coisas, mas duas coisas assim. Primeiro, nos livrar da mentalidade de escravos.
Essa mentalidade, ela tem sido nossa inimiga dos filhos de Deus. Cristo nos libertou em relação a tudo, principalmente em relação a ficarmos olhando para trás, nos condenando. O nosso olhar para trás é só com aprendizado, pelo aprendizado, não é pela condenação. Mas nós nos condenamos. E a gente fica olhando para trás e a gente fica paralisado. E Deus dá uma palavra para a gente consegue entender, mas aí a opinião dos outros nos confunde e a gente paralisa. Nós precisamos passar o nosso tempo com Deus. Nós precisamos saber quem é o nosso Deus, o Deus que nós servimos. Nós não somos escravos. Nós fomos aceitos por Ele. Os fariseus, para os religiosos, a pergunta sempre vai ser: o que eu posso fazer para não quebrar as leis? O que eu não posso? Eu não posso isso, eu não posso aquilo. Só que tem que ser uma coisa bem maior. Como é que eu faço para entender isso, para observar as leis de Deus e vivê-las? Como eu faço? É descobrir esse Deus. Eu fico imaginando os da época e eu fico imaginando também os de agora, se entendessem de verdade a parábola do filho pródigo, que é tão falada, que é tão romantizada e que a gente dá glória a Deus. Ai, olha, se eles entendessem de verdade, eles não viveriam, as pessoas não viveriam esse tipo de evangelho acusador, que prende, que te julga. Ela é mulher de Deus? Ele? Mas olha a vida, está tudo nebuloso, tem pecado. Ele pediu a herança antes do tempo. Aquilo ali era como se tivesse decretado a morte do pai. Era muito sério. Se ele voltasse, podia ser apedrejado e morto. Esse filho pródigo pediu, gastou tudo, fez, aconteceu, depois voltou e foi bem recebido. A gente lê essa palavra, mas a gente não tem vivido essa palavra. Porque se fosse agora, esse filho pródigo iria voltar, seu abençoado, mas você fez isso, tem que pagar, tem que culpar. Mas aí começa o fofocada de todo mundo, aí um vai falando pro outro, vai fazendo, e vão julgando e vão falando. Que isso? Então a gente vive uma mentira. Eu já tenho muitas questões na minha vida mal resolvidas e para resolver, para viver o evangelho de mentira. Para viver uma coisa que eu não acredito em Deus. Eu preciso pelo menos ser de verdade nisso. Porque senão eu vou sucumbir. Se eu não puder viver isso. A gente não tem vivido esse evangelho do amor. A gente tem romantizado essa palavra, mas a gente não tem vivido. Nós temos sido um bando de raça de víboras que se preocupam com quantidade. Eu gravei essa semana que uma amiga falou, ela é recém-convertida, estava toda empolgada, aquela coisa do primeiro amor, acho o máximo. Vi um número, fiz uma pesquisa, o número de igrejas evangélicas cresceu no Brasil, então eu falei, nossa, mas é o número, quantidade ou qualidade? São pessoas que entenderam o maior dos mandamentos, amar a Deus, sobre todas as coisas, seu próximo como a ti mesmo, ou alguém só que se converteu a uma religião? Porque se for só se converter a uma religião, não diz nada. Eu tenho estado com pessoas da política, estudado sobre isso, e eu tenho escutado muito. A gente precisa de pessoas evangélicas na política. Eu fico, meu Deus. A gente precisa de pessoas de caráter na política. Claro que a gente...
Quando a pessoa é cristã, segue os evangelhos, a gente acredita que isso vai fazer a pessoa melhor, que a pessoa vai ter caráter, mas infelizmente não tem sido uma regra. Então a gente não precisa de pessoas, porque falam pessoas de Deus, se fosse de Deus de modo geral, não é, de Deus evangélico, né? O assunto que estava rolando. Ok, mas de Deus evangélico, a gente não precisa de gente evangélica, porque não é o título que vai mudar. Ela é pastora, ela é pastora, não, é o caráter da pessoa. Nós precisamos de pessoas de Deus na política, ou em qualquer outro âmbito social, enfim, na vida. É muito mais do que um título. Título não muda nada na nossa vida. Rótulo. Ou então uma religião. Não, mas eu sou evangélica. Ah, mas eu sou isso. Mas você vive. E o viver, gente, a gente espera muito bênçãos. Às vezes eu não sei se você vê esse domingo aqui, ou então você que está assistindo angustiado. Ah, não, mas eu queria uma palavra, eu queria que você liberasse uma palavra para Deus me abençoar. Essa exortação e esse entendimento, o entendimento do evangelho pleno é uma bênção. Te livra, te liberta, te faz enxergar além. Quando você enxerga além, quando você vive o cerne do evangelho, você consegue outras coisas. As outras coisas vos serão acrescentadas. Não é ir para buscar o reino de Deus, gente, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Não é ir para a igreja todos os dias. Não é isso. É maior do que isso. Mas a gente tem que se acostumado com essas repetições, com essas liturgias, com essas coisas. Mas eu estou fazendo. Mas Deus vai me honrar. Porque eu estou indo, porque eu estou orando meia-noite. Teu coração está ali? Ou você só está cumprindo uma regra? Então esquece. Esse não é o nosso Deus. Essa imagem do homem segurando, tentando se estender, não é a imagem do nosso Deus, não é o que Deus quer pra gente. Ele quer que a gente entenda o cerne do evangelho, que a gente volte para as boas novas, volte para a palavra. Nós estamos num tempo de restauração de todas as coisas, mas há desvios absurdos, enganos por todos os lados vindo sobre a gente. Nós temos que parar de nos alimentarmos de morte. Nós temos que parar de viver o superficial só das bênçãos de Deus e buscar conhecer o nosso Deus. Outra coisa que nós temos que fazer é isso, buscar conhecer quem é o nosso Deus, não aceitar qualquer coisa, sermos como os bereanos, que enquanto Paulo e Sila falavam sobre Jesus, sobre a sua morte, a ressurreição, sobre o plano da salvação, eles escutavam sem julgar, sem argumentar, com todo respeito, e depois eles iam buscar na palavra e no relacionamento com Deus discernimento e clareza. Nós temos que ter, eu não vou abrir mão, quando eu falo de ter o nosso relacionamento com Deus, para muitos líderes isso é ruim, para cada um ter, porque tira essa dependência. Mas nós não precisamos ter mais dependência em relação a ninguém, porque nós temos a Deus. Esse é o plano do evangelho. Há descaminho, há desvio, há morte espiritual. Então nós temos que saber o que nós temos ouvido, o que nós temos ensinado. Nós estamos vivendo um momento, um período de apostasia. E se nós ficarmos indiferentes nisso, a nossa panela continuará com morte. Só com bênçãos assim. Ter Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador vai além das bênçãos materiais. É muito mais profundo. Ele muda o nosso olhar,
o nosso ouvir, o nosso falar. A gente consegue se conectar com Ele em todos os lugares. A gente está na natureza assim, com a árvore, abraçando a árvore, sentindo Deus ali. A gente está dando um mergulho no mar e Deus está naquele lugar. É um estilo de vida que muda tudo. E a gente vai buscando melhorar nele e Ele vai nos falando individualmente no que nós precisamos ser aperfeiçoados. Aí todas as coisas nos serão acrescentadas. Nós temos que parar de ver de mentira do Evangelho. Parar de tentar nos encaixar em algum lugar. Vamos nos encaixar em Deus. Que aí Ele nos encaixa aqui na terra. Vamos viver o que nós acreditamos. Não vamos ter medo de falar o que a gente pensa, o que a gente acha do nosso relacionamento com Deus. Pelo que vão falar, do que vão dizer. Porque só há um que tem poder de dar vida e tirar a vida. É Deus. Então nós temos que nos preocupar de sermos mal vistos ou bem vistos por Ele. Não pelo outro. Nós temos que ser fiel a Ele, ao que Ele nos falou, ao que Ele nos mostra, não ao que o outro acha que tem que ser, porque o outro não tem poder de tocar nas nossas vidas. Embora a maioria concorde de repente com o outro, com os outros, como minha mãe sempre disse, eu digo para os meus filhos, achei que eu nunca iria dizer isso, que eu achava um saco minha mãe dizer isso, e eu falo para os meus filhos, você não é todo mundo. Eu repito isso. Horrível. Você não é todo mundo. Você é você, e Deus tem um relacionamento com você. Então acredite no que Deus fala com você e para você. Não se guie por vistas, não se guie por multidões, não se guie por coisas que estão falando. Busque a verdade. Você busca a verdade e deixa Deus falar com você. Se tiver que nadar contra a maré, é melhor do que seguir um fluxo, do que seguir uma direção onde você está indo só por ir, você nem está sentindo isso, nem está tão 100%. Não viver 100% nas nossas vidas é muito ruim. Saber que está no lugar, mas que não concorda tudo com aquilo, é muito ruim. Eu sei que a gente não vai concordar com tudo, mas eu estou falando do Evangelho, eu estou falando do nosso relacionamento com Deus. Essa é a palavra que eu queria compartilhar para vocês. Eu tenho certeza, e a minha oração foi ontem, eu fiquei em casa, assim, tenho ficado, Deus, que eles possam entender que isso é uma palavra de esperança, que isso é uma palavra de fé, que isso é uma palavra que move o mundo espiritual, porque abre os nossos olhos. Existem as verdades divinas e o veneno humano. Saiba separar. Não se contamine. Deus é Deus na sua vida também. Amém? Vamos cantar? Mas antes eu queria orar. Posso? Vamos ficar de pé? Vamos apresentar as nossas panelas diante do Senhor nessa manhã. Eu estava pregando, estava ali sendo chacoalhada, sacudida, agitada. O Senhor me mostrava muitas panelas. Eu creio que somos nós, as nossas vidas. Vamos pedir para o Senhor para que Ele, a farinha, o pão da vida, o trigo que foi moído na cruz do Calvário por nós, entre agora na nossa panela e acabe com tudo aquilo que tem nos envenenado, que tem sido tóxico para nós.
Nem sempre é algo que vem de fora, que alguém colocou na nossa panela. Às vezes nós produzimos provas contra nós mesmos. Às vezes o nosso próprio organismo se volta contra nós porque a gente está se alimentando mal. Como, por exemplo, há um tempo atrás eu descobri que o meu fígado estava me sabotando. Na verdade, eu sabotei o meu fígado, me alimentando mal. E as toxinas estavam prejudicando os meus cabelos, a minha pele, a minha saúde. Nem sempre vem de fora também. Mas às vezes nós nos envenenamos com as nossas falsas verdades, os nossos sofismas. Às vezes a gente deixa chegar na nossa panela. Vamos pedir para o Senhor nessa manhã sondar as nossas panelas, para que a gente seja curado de verdade uma vez por todas. Não importa quanto tempo tem uma palavra te envenenando, não importa quanto tempo tem uma demanda tóxica aí dentro de você. Hoje isso vai ser neutralizado pela farinha santa, pela presença do Senhor Jesus, amém? Você pode colocar a mão no seu coração? A sua panela é o seu coração, é de onde tudo procede. Pai, nós queremos colocar as nossas vidas diante de Ti mais uma vez, mais uma manhã. A oração do domingo passado não serve para esse domingo. Quanta coisa nós ouvimos e recebemos e fazemos ao longo de uma semana. Mas nós queremos Te pedir, Senhor, não importa há quanto tempo essa morte, esse envenenamento, essa coisa tóxica esteja dentro de nós. Talvez há uma semana, um mês, um ano, uma década, não sei. Mas nós Te pedimos nessa manhã, Senhor, sonda a nossa panela. Talvez algo que alguém falou há tanto tempo atrás. Talvez a nossa maneira de interpretar o Evangelho com boa vontade, mas sem discernimento algum. Trouxe tanta toxicidade para a nossa vida. Envenenou, Senhor, o nosso relacionamento contigo. Às vezes nós nos relacionamos com um Deus que nem é o Deus verdadeiro. É um Deus que nós criamos, conceituamos, mas conceituamos com uma mentalidade tóxica, envenenada. Nós Te pedimos nesta manhã, Senhor, nos toca. Tira toda a contaminação. Se existe alguém aqui, se tem alguém nos acompanhando pela live, que está contaminado por uma palavra que foi dita, e todos os dias essa pessoa é envenenada com essa palavra, nós damos uma ordem agora como igreja do Senhor Jesus. Seja neutralizada toda palavra maldita, toda palavra que foi dita de forma atravessada, de forma agressiva, toda palavra que feriu, toda palavra que intoxicou a alma, as emoções, os relacionamentos, seja neutralizada agora em nome do Senhor Jesus. Porque lá na cruz do Calvário, a farinha, o pão da vida que foi moído, o trigo moído, liberou uma palavra a nosso respeito. Tetelestai, está pago, eles estão quites, está consumado. Não deixa, Deus, nenhuma voz, nenhum eco de palavra alguma intoxicar a nossa fé, intoxicar o nosso relacionamento contigo, Senhor, intoxicar as promessas, os planos, os propósitos que o Senhor tem para nós. Nos perdoa, Senhor, se temos ingerido alimentos que têm atrapalhado a nossa visão. Os nossos olhos estão abertos, mas nós não estamos enxergando direito, Senhor. Que o Senhor possa tocar na nossa visão nessa manhã tudo aquilo que tem envenenado os nossos olhos, que tem feito a gente enxergar mal, enxergar de maneira distorcida, seja neutralizado em nome de Jesus. Que tudo aquilo, ó Deus, que tem atrapalhado, prejudicado, comprometido a nossa audição espiritual, nós profetizamos Efatá, que os nossos ouvidos sejam abertos novamente,
que tudo aquilo que está obstruindo os nossos ouvidos, envenenando, deturpando a nossa maneira de escutar a tua voz, seja arrancado de dentro de nós nessa manhã, em nome de Jesus. Tudo aquilo, ó Deus, que tem colocado a gente num flerte, como a Simone falou semana passada, num relacionamento raso contigo. Talvez estejamos envenenados porque já mergulhamos e já nos magoamos, já nos ofendemos e temos medo de mergulhar, de confiar, de crer, de acreditar, de se entregar. Nos perdoa, Senhor, porque temos flertado. Nosso relacionamento contigo tem sido tão raso, porque às vezes estamos envenenados, com medo de nos ferirmos, com medo do nosso futuro, com tantos porquês e serás. Tira, ó Deus, essa morte da nossa panela. Tira os porquês, tira os talvez, tira os serás, tira os praquês da nossa panela. Que nós não tenhamos mais medo. O medo tem nos envenenado, mas que o teu amor arranque de nós todo medo nessa manhã. Sai da nossa panela, medo. Sai da nossa panela, ansiedade. Tudo aquilo que tem feito separação entre nós, o nosso Pai, o nosso Deus. Tudo aquilo que tem atrapalhado a nossa intimidade com o Pai, através de Jesus Cristo, seja arrancado da nossa vida nessa manhã. Nós queremos nos alimentar, ó Deus, daquilo que é saudável, daquilo que é puro, daquilo que é santo, daquilo que faz bem, a tua presença sem interferências espirituais, sem interferências humanas, sem a nossa própria autossabotagem, a nossa própria interferência. Que o Senhor inaugure para nós nessa manhã um caminho novo, que o Senhor renove em nós a esperança de que dá tempo sim, ainda tem jeito sim. Que o Senhor nos purifique, Senhor. Que o Senhor nos cure nessa manhã. Se for preciso, algumas contaminações atingem o nosso corpo. Tudo aquilo que é psicossomático, ó Deus, que tem atrapalhado, que tem comprometido a vida do corpo, a nossa saúde. Tudo aquilo, ó Deus, que vem da nossa mente, do nosso coração, da nossa panela e que atinge a nossa saúde, seja arrancado agora em nome de Jesus. Toda enfermidade no corpo, toda enfermidade psicossomática, toda enfermidade nas nossas emoções, sejam arrancadas agora, que haja cura, que haja cura. Eliseu não veio, mas o mesmo espírito de profecia e discernimento que usou Eliseu naquele lugar está aqui, ministrando sobre a nossa casa, ministrando sobre as nossas vidas, e nós te agradecemos, Senhor, porque podemos prosseguir com a nossa panela restaurada, desfrutando, Deus, de um alimento sólido, de um alimento saudável, de um alimento sem interferências, de um alimento que vai nos nutrir, que vai nos fortalecer, que vai nos erguer para um novo tempo, para uma nova realidade de vida. Toma a nossa mente, Senhor, tira toda a contaminação da nossa mente, tudo aquilo que nos escraviza e nos rouba a liberdade, seja arrancado da nossa mente em nome de Jesus nessa manhã. E que essa mesma unção de cura, que esta farinha, que essa presença desça sobre a nossa casa, sobre os nossos amados que também precisam dessa unção, Senhor. Que a nossa casa seja uma panela que serve comida saudável também, Senhor. Cura os nossos amados que não vieram. Toca, Senhor, no coração dos maridos, das esposas, dos filhos, Senhor, dos pais. Toca no coração dos netos, Senhor. Toca nos nossos amados também, para que nós possamos, ó Deus, desfrutar de uma vida verdadeira e plena. Não queremos, ó Deus, ficar sobrevivendo, passar pela vida no modo de sobrevivência. Nós queremos viver com abundância. E para isso precisamos comer uma comida saudável. Tira a morte da nossa panela, arranca a morte, arranca o veneno da nossa vida nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Vamos cantar?
que não passe de nós.